Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Você está no canal Lendo a Bíblia com a Lohane. Eu sou a Lohane e bora pro vídeo. Agora é a introdução ao Pentateuco, ok? O que é Pentateuco? Pente, né? Aqui. Pente significa 5, ok? Tipo, como pentacampeão, né? Essa terminologia aqui, né? Se refere ao número 5. E o teico, né? Esse daqui, basicamente, se refere a rolo, né? Então, Pentateuco, na verdade, significa 5 rolos, né? Ou rolo ou estojo também, tá? É a mesma forma. Se refere aos rolos, como eu citei aqui na introdução à Bíblia, que os livros da Bíblia foram escritos, né? Primeiro em papiro, né? Nesses pergaminhos, e eles eram enrolados em rolinhos, assim, e colocados num estojo específico, né? E esse estojo é um estojo que cabia 5 rolos, né? E esse tá aí o nome do Pentateuco. Lembrando, Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, ok? E como eu citei por cima, é considerada a Torá, a lei de Deus, ou também chamada de instrução, tá? Inclusive algumas variações dos judeus, né? Entre os ultra-ortodoxos e etc., consideram apenas o Pentateuco como revelação divina, né? Que seria a lei de Deus sendo revelada a nós, seres humanos. Mas algumas variações, mas outras, em especial a variação de Tanakim judaico, eles consideram os 39 livros do Antigo Testamento, como nós, a Igreja Protestante. Aliás, o projeto de leitura bíblica que eu pretendo iniciar é da Bíblia Protestante, ok? Não nem da Bíblia de Jerusalém, ortodoxa, e nem da Bíblia católica, tá? Mas ok. Pentateuco, 5 rolos, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Ok, não é só apenas 5 livros que começam a Bíblia, mas são os livros que dão o fundamento bíblico, ok? Então, nesses 5 primeiros livros, a gente vai ter a formação da história de Israel, né? Vai ter profecias, promessas chaves que mostram um propósito de Deus para a história da humanidade. Prenuncia já a vinda de Jesus Cristo, fala bastante sobre o mundo antigo. Aliás, isso é uma coisa interessante, tá? O mundo antigo, ele era essencialmente politeísta, ok? O que é politeísta? Poli significa vários, teístas vem de crença, né, de Deus, né? Antigamente, o mundo acreditava em vários deuses, né? Um exemplo, né, que a gente conhece é a mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia egípcia. Tudo isso eram deuses naquela época, né? As pessoas consideravam deuses. E o Pentateuco, né, a Bíblia como um todo, mas o Pentateuco introduz no mundo politeísta um conceito monoteísta. São 5 livros trazendo, né, tipo, ensinando que só existe um Deus, ok? Um Deus, que ele criou todas as coisas e que ele é todo poderoso, inclusive ele explica, e que ele tem leis específicas para a história da humanidade e que ele veio
e virá, né, no caso do Antigo Testamento, viria redimir a humanidade em Cristo Jesus, o Messias, ok? Então, é de uma importância histórica fundamental. Eu vou até anotar que fala sobre o monoteísmo. Acho que é uma característica importante, que hoje o mundo é essencialmente monoteísta, porque existe um mundo antes e depois de Cristo. Mas antes de Cristo, o mundo era essencialmente politeísta, ok? Principalmente aí no Antigo Testamento. Ok, quem escreveu o livro, esses 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés, tá bom? Ok, mas eu não posso falar isso sem explicar que existe uma treta teológica, digamos assim, ok? Como eu posso explicar? Hoje em dia, a maioria dos teólogos concorda que provavelmente quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, ok? Porém, no século 19 e 20, uma pessoa em especial chamada Baruch Spinoza sugeriu que o texto não foi escrito naquela época, foi escrito posteriormente e que o provável autor seria Esdras. E a partir dessa especulação, né, de que Moisés não teria sido o autor da Bíblia, se surgiram várias outras teorias, hipóteses, etc., né, principalmente entre os arqueólogos e entre outros, que consideravam que Moisés não teria escrito o Pentateuco. Porém, por que hoje em dia a gente discorda? Eu vou dar algumas referências bíblicas do porquê se discorda disso. Primeiro é porque a gente tem referências bíblicas de que foi Moisés que escreveu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a gente vai encontrar essas referências. E também por causa de um estilo literário um pouco específico que só Moisés teria. Mas vamos explicar primeiro as referências. Então eu vou abrir aqui minha Bíblia. No capítulo de... no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 14, tá? Se encontrar na sua Bíblia, tá escrito assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Ok? Então, olha a parte A do versículo 14. Deus está mandando Moisés escrever um rolo, né, no caso, o Pentateuco, sobre isso. Ok? Então, a própria Bíblia está dizendo, olha, Deus mandando Moisés escrever. Além dessa referência, a gente também pode abrir em Deuteronômio, capítulo 31, ok? Deuteronômio, capítulo 31, versículo de número 9 e, posteriormente, o versículo de número 24. Mas vamos ler Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. Moisés, não sei se está aparecendo para vocês, perdão. Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. Então tá mais uma referência no próprio Pentateuco, né, de que foi Moisés que escreveu. Essa é uma são referências do Antigo Testamento. Também tem um versículo 24 aqui, de Deuteronômio. Mesmo capítulo, versículo 24. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras dessa lei, do início ao fim,
e segue o versículo. Então, o que Deuteronômio está falando? Que foi Moisés que escreveu esse livro, ok? Do início ao fim. Ele que teve a revelação de Deus, inclusive no livro de Êxodo a gente vai ter os detalhes dessa revelação que foi dado para ele. Inclusive escreveu numa pedra primeiro, enfim. Tudo indica que foi ele. Além do Velho Testamento justificando que foi Moisés, a gente tem o livro de João, no Novo Testamento. João, capítulo de número 5. Versículo de número 46 a 47. João, capítulo de número 5, versículo 46 até o 47. Vou centralizar aqui melhor. 46 a 47. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creram no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? É outro versículo, outra referência no Novo Testamento, falando que Moisés escreveu o Pentateuco. Inclusive, né, todas as tradições judaicas, né, que existem confirmam que foi Moisés que escreveu. Então a gente tem as tradições, a gente tem a Bíblia e a gente tem outro fator específico que prova que Moisés é o autor, né? Autor do Pentateuco, que é o estilo literário um pouco específico. Em primeiro lugar, Moisés, a gente ainda não leu essa história, talvez você não conheça, mas Moisés, ele foi criado como um egípcio. Então, ele teve educação egípcia. A língua mãe de Moisés é egípcia, tá? E em segundo lugar foi o hebraico. A Torá, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são escritos em hebraico, porém, tem uma gramática um pouco egípcia, digamos assim. Né? Inclusive, no capítulo 2 de Gênesis, eu vou comentar um pouco mais especificamente sobre essa diferença, né? Que é um exemplo que acontece em Gênesis 1, é que primeiro ele explica no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois que ele explica como a terra foi formada. Primeiro ele fala que Deus criou um homem e mulher à sua imagem e semelhança, e no capítulo seguinte que ele vai explicar como que a mulher foi criada, por exemplo. Ok? Isso era um costume, um hábito egípcio. Tá? Que mais uma coisa que corrobora é de que provavelmente foi Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Inclusive eu vou deixar um link na descrição mais detalhado, mais específico da opinião de um arqueólogo, né, contando por que é provável que tenha sido Moisés mesmo que escreveu o Pentateuco. Ok? Então é seguro dizer, e daqui para frente eu vou falar, tá? Quando eu fizer as introduções de cada livro do Pentateuco, que quem escreveu o livro, esse livro foi Moisés. Ok? É só para deixar esclarecido esse ponto. Eu vou deixar o link na descrição para você quiser se aprofundar e entender um pouco melhor essa treta teológica aí. Agora, o livro de Gênesis. Enfim, chegamos no fim, né? O último tópico de introdução aqui. Gênesis. Gênesis significa origem. Ok? Sobre quais temas que o livro de Gênesis fala, tá? É um resumo. Fala sobre a criação da humanidade, a queda posteriormente, né? Pecados subsequentes, dilúvio, a Torre de Babel,
a história dos patriarcas, que vão dar origem ao povo de Israel. Entre eles, Abraão, Isaac, Jacó. E, por fim, o livro de... a história, de José, ok? Então, basicamente esse é o resumo do livro de Gênesis. Qual é a provável, data de escrita do livro de Gênesis? A data provável, levando em consideração de que foi Moisés que escreveu esse livro, é mais ou menos, a gente não tem certeza absoluta, tá? Os livros mais antigos têm uma certa dificuldade em serem datados, mas ele foi escrito em 1446 a 1406 antes de Cristo, ok? Então, essa é a provável data do livro de Gênesis. Esses são os temas que serão estudados no livro de Gênesis. Lembrando, como eu vou ler a Bíblia em ordem cronológica, a gente não vai ler o livro de Gênesis inteiro. A gente vai ler até o capítulo 11, que conta, a criação, queda, dilúvio e a Torre de Babel. Do capítulo 11, a gente vai para o livro de Jó, como eu coloquei no início do vídeo, Jó foi o primeiro livro escrito e provavelmente ele era contemporâneo aí de Abraão. É uma história que nasceu um pouco antes de Abraão. Daí a gente vai iniciar o livro de Gênesis, ir para Jó e depois voltar, para a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. E depois seguir o Pentateuco, o Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, tá bom? Então, essa é a introdução, tá? Só tenho uma coisa antes de terminar o vídeo que eu gostaria de falar. Primeiro, o formato do estudo bíblico vai ser esse. Eu vou pegar uma folha de sulfite, geralmente, e vou anotar os pontos relevantes, ou em mapa mental, ou em resumo, ou em etc. E também, a cada parte do vídeo, eu vou grifar a Bíblia, ok? Inclusive, eu gosto de grifar com caneta, de caneta colorida, aliás, porque não transparece para o lado anterior, para o lado oposto. Se você usar marca-texto comum, como desse aqui, ele vai ultrapassar. Inclusive, ele ultrapassa até uma folha de sulfite que é mais grossa. Imagina a folha da Bíblia que é mais fina, tá? Então, o que eu quero sugerir para vocês que vão iniciar o estudo bíblico a partir de amanhã com Gênesis 1. Primeiro lugar, separar aí canetas coloridas para ir grifando a sua Bíblia, para ir fazendo seus resumos e rascunhos sobre o que você aprendeu do Antigo Testamento. Essa é a melhor forma, criar um modelo ativo, de estudo, com anotações. É a melhor forma de você memorizar qualquer conteúdo, Então, tudo que a gente aprende, inclusive na escola, a gente sempre aprende. Leva um caderno, anota o que o professor falou, anota o que está na lousa, justamente para a gente aprender melhor o conteúdo, ok? Então, essa é o que eu sugiro como marcação, é como eu marco aqui a minha Bíblia comum, aqui, Bíblia de culto, tá? Primeiro, eu uso a cor preta da caneta para marcar qualquer assunto que eu achei relevante no Antigo Testamento. Eu uso a cor vermelha para assuntos muito importantes, geralmente fala sobre salvação. Eu uso uma caneta verde
quando eu quero falar sobre saúde, e quando é que eu sou da área da saúde, né? Eu faço fisioterapia, então tudo que é da área da saúde me interessa muito. Você não precisa seguir essa forma, tá? Tipo, conforme você for grifando os textos bíblicos, você vai percebendo o que você acha mais relevante para colocar como tópico, tá? E também relativo a parábolas, eu uso a caneta laranja. Relativo a leis e a mandamentos, eu uso a caneta amarela. As profecias, inclusive, são essas que eu mostrei para você, né? Essas profecias aqui, eu vou disponibilizar no Telegram. Daí, se eu fosse vocês, eu já pegava todas as referências de todas que existem aqui, das primeiras, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, e grifava de uma cor específica. Todas essas profecias eu grifei de azul, né? Que são as profecias sobre Jesus no Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Eu uso rosa quando fala algum assunto relevante para as mulheres, e eu só uso essa marcação porque eu sou mulher e eu acho relevante, né, quando a Bíblia fala algo específico para nós mulheres, mas se você não quiser também, não precisa, ok? Se você quiser para homens ou qualquer outro líderes, qualquer assunto que seja relevante para você, que você queira grifar de uma caneta colorida, ou se você quiser usar lápis de cor também, é uma forma que funciona muito para você usar giz de cera, né? Tudo que você puder usar para colorir, para deixar mais visual e fácil para você voltar, né? Revisar o conteúdo. Então, quando você ler de novo o capítulo que você leu, você já vai lembrar, olha, isso eu achei interessante, e também os seus rascunhos, né? O livro que você fizer sobre a Bíblia. E por último, eu uso a caneta roxa para anotar os conhecimentos sobre o Novo Testamento. Ou algo que eu achei conhecido, tá no Velho Testamento, mas eu achei familiar, então eu sempre uso roxo, ok? Essas são a minha sugestão, ok? Você pode fazer como eu estou fazendo, pegando folhas de sulfite e fazer suas anotações, ou você pode pegar um caderno. Inclusive, a primeira vez que eu fui estudar a Bíblia, eu usei esse caderninho aqui. Daí você coloca o que você acha relevante. Daí você pode anotar corrido, que nem eu fiz a primeira vez. Eu acho que fica pouco visual, tá? Para você olhar de novo. Mas também é uma forma. Se você quiser fazer com um caderno normal, se você quiser fazer com folha, com mapas mentais, como você sente no coração. O ideal para um estudo bíblico é o que for mais confortável para você. Ou também você pode usar, se você perde folha fácil, né? Você pode usar um caderno de artes comum, né? Porque ele tem a folhinha toda branca. E daí você pode criar, desenhar, escrever de uma maneira um pouco mais visual, ok? Só mais um pouquinho sobre a introdução ao canal, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, que mostrar a ordem para vocês, né? Que vai ser em ordem cronológica. Eu vou dar um resumo geral, tá? Então, vamos lá, a gente vai começar por Gênesis, e a gente vai até Gênesis 11, Gênesis 11, que é o fim, com a última história, né, da Torre de Babel, e depois vai começar a história de Abraão, Isaac, Jacó e José, né? Então, antes da gente iniciar essas histórias dos patriarcas, a gente vai ler o livro de Jó, que conta a história de Jó. A gente vai ler o livro de Jó completo, até o capítulo 42. Depois, a gente volta para Gênesis, beleza? Volta do capítulo 12 até o fim, até o 50. Acabou? Êxodo normal, como se estivesse lendo na ordem. Êxodo inteiro, Levítico inteiro,
Números inteiro, Deuteronômio inteiro, Josué inteiro também e Juízes também inteiro, tranquilo, né? O livro de Ruth, que é pequenininho, inteiro. Samuel, né? 1 Samuel vai ser inteiro, depois de primeira e segunda, tranquilo. Aí que a gente começa a ter mais diferença. A gente vai para Salmos. Saiu de Samuel, a gente vai para Salmos. Lê o capítulo de Salmos inteiro. Aliás, eu tô pensando a partir do, não é bom a gente ler Salmos antes de ler Samuel, porque é Samuel que conta a história de Davi, principalmente, que é o principal escritor do livro de Salmos. Mas depois a gente pode pensar em ler Salmos em conjunto com outros livros, tá? Depois de Salmos, leu Salmos inteiro. Daí a gente vai para 1 Reis. Não vamos ler 1 Reis inteiro, a gente vai ler do capítulo 1 até o 4. Depois a gente vai para Provérbios. Ler Provérbios inteiro, Eclesiastes inteiro também. Aí a gente volta para 1 Reis, do capítulo 5 até o capítulo 22. Daí vem 2 Reis. Tranquilo, né? 2 Reis quase inteiro até o capítulo 14, no versículo 20. A gente para nesse versículo 20. E a gente lê Joel, que é um livro pequenininho. Depois a gente volta do mesmo capítulo 14, do versículo 21 até o 25. Daí a gente lê Jonas e depois a gente termina aí 2 Reis 14. Beleza? Inteiro, a gente lê até o final. Depois vem Amós, daí a gente lê o resto de 2 Reis 15, 16 e 17. Oséias inteiro e finaliza até quintinho o livro de Reis, né, que é muito misturado, né, que conta a história dos reis. Daí Isaías inteiro. Depois de Isaías, 66 capítulos, a gente vai para Miqueias, ok? Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Obadias. Aí que a gente vai ler Jeremias. Jeremias inteiro até 52. Lamentações. Isso é uma coisa interessante. O livro de Lamentações, ele é basicamente muito parecido com o livro de Jeremias. Mas mesmo assim a gente vai ler o livro de Lamentações inteiro, tá? Depois a gente lê até o capítulo 5 e volta para as crônicas. Aí que a gente vai ler crônicas. Lê 1 Crônicas inteiro, 2 Crônicas inteiro também. Aí que a gente vai para Ezequiel. E termina, né, o livro de Ezequiel. Termina o livro de Ezequiel, Daniel inteiro. Esther, né? Depois de Esther, a gente lê Esdras, Ageu, Zacarias. Quer dizer, a gente não lê Esdras inteiro, a gente lê só até o capítulo 4. Depois de Zacarias, a gente termina o livro de Esdras, até o capítulo 10, Neemias inteiro e, por fim, Malaquias. Essa é a ordem, tá? Ai, Lohane, eu não quero ler em ordem cronológica. Eu quero ler na disposição que tá na Bíblia. Não tem problema, tá? No canal eu vou fazer playlists por livro, tá? Não vou fazer em ordem cronológica. Mas lembrando, eu vou postar em ordem cronológica, ok? Eu vou postar os vídeos em ordem cronológica, mas eu vou separar as playlists do canal por livro. Daí você pode ler na disposição da Bíblia, ou se você quiser revisar algum livro específico depois, né? Fica salvado aí nas playlists, vai ter livro por livro, beleza? Então, tranquilo, né? Outra coisa que eu tenho para falar. É uma coisa simples, mas é meio importante, tá? Que talvez você saiba ou talvez não. Então, como que a gente lê uma Bíblia? Primeiro,
Vou até aqui voltar para... Você pode ter uma Bíblia comum como essa. Daí, o que você procura? Você procura primeiro a referência nos livros, tá? E cada livro tem uma abreviação. E essa abreviação, geralmente tem algumas Bíblias têm esse recurso, né? Desses índices, que estão com os primeiros duas letrinhas para sinalizar qual é o livro, ok? Inclusive, o plano de leitura do Antigo Testamento em ordem cronológica é baseado nessas abreviações, tá? Para ficar fácil. Então, vamos por exemplo, você quer achar o livro de João. Então, você vem aqui em JO, João, no Novo Testamento, aliás, e abre aqui o livro. Você quer achar João 3,16. Daí você vai procurar o capítulo 3, e o versículo, que é o versículo 16, tá? Se alguém falar para você achar esse capítulo da Bíblia, esse livro, você sabe como achar. Primeiro você abre no livro, depois você vai no capítulo, e por fim você vai no versículo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que eu escrevo uma referência? Eu vou escrever aqui para vocês uma referência qualquer. Eu posso escrever a abreviação, por exemplo, Gênesis, que é o G e o N, capítulo 1, 2 pontos, versículo 1. Você pode fazer do 1, por exemplo, até, 16. Se for corrido, é 1 e 16. Agora, se for, por exemplo, eu quero ler Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 24. Daí você coloca uma vírgula, ou 25. Você coloca uma vírgula, tá? É assim que se lê. 2 pontos, o que vem antes dos 2 pontos é o capítulo. Você pode escrever o nome inteiro, Gênesis, ou você pode usar a abreviação. Daí você coloca o capítulo e os versículos, ou entre vírgulas, se for versículos separados, ou se for junto, né? Se você quiser ler uma porção maior, você faz esse tracinho aqui, tá bom? É uma informação meio boba, né? Mas talvez você não saiba, né? E como é um vídeo de introduções, eu achei relevante, tá bom? Agora, eu vou mostrar novamente para vocês as fontes que eu vou usar, tá? Quais são as fontes que eu vou usar para estruturar todo o estudo bíblico que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou usar Bíblias de estudo, tá? Quais Bíblias de estudo? Vou usar a Bíblia de estudo, a Nova Almeida Atualizada, tá? Inclusive, foi nessa Bíblia que eu baseei as introduções, né? As Bíblias de estudo geralmente têm introduções. Daí tem introdução a cada livro, introdução a cada coisa, enfim. Essa Bíblia de estudo, Nova Almeida Atualizada. Também vou usar como a principal. Inclusive, eu mostrei no vídeo de apresentação, tá? Mas eu tô reforçando, porque, enfim. Essa daqui, que é a Bíblia de Estudo Arqueológica. Ela tem curiosidades mais específicas sobre arqueologia, né? Um pouco diferente. Mas a principal é a Nova Almeida Atualizada, tá? Mas essa também é muito importante. Vai ter várias informações, assim, relevantes nessa. E tem mais uma que eu tenho aqui, que é a de aplicação pessoal, Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, inclusive essa da CPAD, né? Enfim, eu vou usar mais nos livros de sabedoria, tá? Que são os poéticos que a gente fala, tá bom? Também
estou usando panoramas, tá? Panorama do Antigo Testamento, poéticos e proféticos. Do Novo Testamento, Pentateuco históricos. Foi esse material que eu usei para fazer as introduções, aliás. E também eu sou formada em teologia, né? Como eu comentei, eu vou usar bastante do que eu aprendi no meu curso de teologia mesmo, tanto que eu aprendi quanto os materiais dos professores. E, claro, não posso esquecer das revistas. Quais revistas da Escola Dominical que eu vou usar? Essa em especial, tá? Para o livro de Gênesis, tá? Eu tenho mais ou menos 100 revistas da Escola Dominical aqui em casa. Eu não vou mostrar todas, senão o vídeo vai ficar enorme. A não ser que vocês queiram, né? Se você quiser que eu mostre todas que eu tenho, eu posso mostrar, não tem problema nenhum. Essa daqui, que é Lições Bíblicas, do primeiro trimestre de 2020, adultos, a raça humana, origem, queda e redenção. E também tem uma que só tá no grupo do Telegram, que eu só tenho ela em PDF. Eu não sei o que aconteceu com ela físico, o que é uma pena, mas que bom que pelo menos eu tenho PDF. Que fala sobre a criação, né? Fala sobre a criação e, se eu não me engano, é do quarto trimestre de 2015, lições de adultos. E essa, só para adiantar, essa aqui eu vou usar no livro de Jó, tá? Que vai ser o próximo livro que a gente vai ver, que é Lições Bíblicas, também da CPAD, também é de adultos. Não é só de adultos, né? Essa foi da pandemia, então foi a revista usada para todos os alunos, tanto de adolescente, jovem, juvenis e etc., quanto de adultos, que é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó, tá? Essa vai ser a revista que eu vou usar. Ok, referências dadas. Tem mais essa também que eu vou usar. Essa é bem antiga, né? Tipo, também é da CPAD, mas é na época que nem se chamava estudo bíblico, né? Se chamava Maturidade Cristã. Enfim, é muito antiga essa revista aqui. Mas vou usar essa também, ok? Então, mais ou menos essas serão as referências que eu vou usar, né? Mostrar as bíblias de estudo. Mas antes de terminar, nossa, tem muita coisa, né? Desculpa. Eu vou ensinar você como usar uma bíblia normal. Eu já ensinei como abrir a referência. Mas, por exemplo, talvez você não tenha uma bíblia de estudo. Então, eu vou pegar uma bíblia comum aqui. Tá vendo essa? Dá uma folheada na sua bíblia. Então, dá uma lida, né? Tipo, olha, essa é da Sociedade Bíblica e da CPAD, por exemplo, que é a editora. Dá uma olhadinha no índice. Dá uma olhadinha nas introduções, como, por exemplo, prefácio. Qual é a tradução que você tem na sua Bíblia? Isso sempre está escrito antes. Vê se tem algum mapa. Essa tem que é legal, né? As de estudos tem muito mais, né? E tá vendo essas referências aqui embaixo? Que são versículos. Então, isso se chama concordância bíblica. O que é concordância bíblica? Talvez você tenha esse recurso na sua Bíblia, tá? Que é basicamente uma sistematização da Bíblia por assunto, palavra por palavra, tá? É muito interessante. Se você quiser estudar a Bíblia não só por livros, como a gente vai fazer, e quiser estudar por assunto, a concordância é fundamental. Vamos supor que você quer entender sobre oração. Então, você vai e pesquisa na concordância bíblica, tá no finalzinho da Bíblia, oração. Daí tem algumas aqui, aqui são todas as referências bíblicas. Todas as vezes que aparece a palavra oração, tem orar também, uma palavra análoga e etc. Daí você pode pegar todas essas referências e usar para estudar ou usar para pregar um assunto, né? Tipo, como que eu acho um versículo na Bíblia? Como que eu acho uma referência, né? Você pode usar o Google também, funciona. Mas eu sugiro que você explore mais a Bíblia que você tem. Essa, por exemplo, eu ganhei de presente, né? Da Márcia, aliás, beijo, Márcia.
É uma Bíblia mais comum, né? Não é de estudo, não tem concordância, mas ela tem uma coisa super legal, ó, que é promessas, seção de promessas. Ela tem organizada, não sei se dá pra você ver aqui, seção de promessas por livros. Então tem todas as promessas que existem na Bíblia, ou quase todas, não sei, pelo menos as promessas diretas, né, de Deus para nós, organizadas por livro e também organizadas por seção, né, tipo com temas. Então, amizade, você quer entender qual promessa tem na Bíblia sobre amizade? Daí tem aqui as referências, sabe? Se vocês quiserem, eu tiro foto e coloco no Telegram todas as referências para vocês. Inclusive, vocês podem criar aqui, como eu criei, uma seção, escolher uma cor para promessas, por exemplo, né? Tipo, enfim. Eu sugiro que é isso. Essa é a introdução, tá? Isso é mais ou menos o que eu quero passar, né? Tem mais de 8.000 promessas na Bíblia, se eu não me engano. Entre diretas e indiretas no Novo e no Antigo Testamento. Tem muita coisa, tá? Mas é mais ou menos essa visão geral. Mas eu sugiro que você pegue a Bíblia que você vai usar, a Bíblia de estudo. Independente, não faz diferença. Qualquer Bíblia que você tiver, não precisa ser de estudo, não precisa ser as que eu tenho aqui, tá? Não precisa ser nada. Qualquer Bíblia que você tiver, a Bíblia que você vai usar para estudar, e dá uma folheada nela, tá? Ver quais são os recursos que ela tem mapa, ela tem índice, ela tem concordância, ela tem seção de promessas. Qualquer Bíblia, por mais simples que seja, ela vai ter alguma coisa relevante, tá bom? Então, dá uma folheada. Inclusive, qual vai ser a versão bíblica que eu vou usar? Eu vou usar a Nova Almeida atualizada, tá bom? É essa a versão que eu vou usar. Mas, independente da versão que você tenha, qualquer Almeida, né, que é a mais comum, mas se você tiver King James, se você tiver nova tradução da linguagem de hoje, não faz diferença, tá? O que importa vai ter algumas palavrinhas diferentes, mas o sentido é o mesmo. Você não precisa comprar uma Bíblia nova. Usa a Bíblia que você tiver, tá bom? E é isso, galera. Né? Finalizando aí. Só para fechar com chave de ouro. Revisão. Só uma revisão para você não esquecer, porque foram 2 vídeos, talvez você possa perder o fio da meada. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. O cânon bíblico, né, que é justamente a régua que mede, digamos assim, o que é a palavra de Deus e o que não é, são esses daqui, tá ok? Existem variações, né, na Igreja Católica e na Ortodoxa, que são os livros deuterocanônicos, são 7, tá, na Bíblia Católica. E a palavra Bíblia, né, significa coleção de livros, e ela foi escrita em pergaminhos, né, papiros, era enroladinho. E a Bíblia tem como tema principal Deus redimindo o homem, ok? Antigo Testamento é dividido por estilos literários, Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Antigo Testamento. Pentateuco são 5 estojos, né? 5 rolos, né? Que são os famosos papiros ou pergaminhos, né? Trazem um fundamento da Bíblia como um todo, fala principalmente sobre as leis, inclusive é chamado de lei também, tá? Lei de Deus. Introduz o conceito de monoteísmo, principalmente o livro de Gênesis, que é o primeiro, e o autor é Moisés, tá bom? Qual é o tema de Gênesis? Origem e criação, inclusive em hebraico. O nome não é Gênesis, o nome é No Princípio, que é o início do livro de Gênesis. Fala da criação, da queda, do dilúvio, da Torre de Babel e dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó e José. Foi escrito mais ou menos aí
em 1456 e 1406, né? Entre essa data antes de Cristo. E é isso, fechou. Então, chega, né? São as introduções, beleza? A introdução à Bíblia, ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, ao Gênesis e ao canal, né? O estudo bíblico no geral, ok? Então, é isso. Qual vai ser a frequência do canal? 3 vídeos por semana, que serão postados ou segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Geralmente eu vou postar à tarde, mas inclusive e eu vou divulgar nas minhas redes sociais, no grupo do Telegram, no meu status do WhatsApp, no Instagram, no TikTok, em todos os lugares. Eu vou postar cada vídeo que chegar. Mas uma coisa que você pode fazer é ativar o sininho das notificações aqui no YouTube, para você não perder nenhum vídeo, né? Como é um canal novo, não vai ser muito recomendado, no início pelo menos. Então, tipo, ativa o sininho das notificações, que ele notifica toda vez que eu postar um vídeo novo, né? Se inscreve no canal, deixa um like se você gostou do vídeo e coloca nos comentários, né, o que você achou, né? Inclusive, quais são as dúvidas, né, futuramente, que a gente vai começar a estudar a Bíblia, né? No próximo vídeo já vai ser a introdução a Gênesis, já vai ser o livro de Gênesis mesmo. O que você entendeu, se ficou alguma dúvida ou algo do gênero, ok? É isso, avisos dados. Beijo, muito obrigada para quem ficou até aqui e tchau!